Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de nós estarmos levando, a sua palavra a todos os povos e nações. É mais uma oportunidade que Deus tem colocado nos nossos corações de exaltar e magnificar o seu nome. Amém? Então, mais uma vez, Pastor Carlos com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Quero orar nessa manhã para que nós possamos aí estar recebendo de Deus e das suas dádivas, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te suplicamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por tudo, ó Pai, que temos, ó Pai, passado, ó Pai, o Senhor conhece, ó Pai, a situação, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos, ó Pai, o quanto tem clamado, quanto tem colocado diante do Senhor, ó Pai, as suas dúvidas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que tem, aleluia, sido acometido, ó Pai, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, ó Deus de Israel, o teu socorro, ó Pai, é o que necessitamos, ó Pai, a tua mão potente, ó Pai, é o que precisamos, ó Pai. Então, ó Deus, vem em socorro dos teus filhos, ó Pai, vem em socorro das tuas filhas, ó Deus, pois há uma grande necessidade, ó Pai, de nós estarmos buscando, ó Pai, a tua face, uma grande necessidade, ó Deus, de nós estarmos colocando a nossa vida no Senhor, ó Pai. Então, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, visita, Senhor Deus, poderosamente, ó Pai, esse teu filho que a ti clama, Pai. Essa tua filha, Pai, que tem colocado, ó Pai, os problemas dela diante do Senhor, ó Pai. E o Senhor, ó Deus de Israel, é um único, ó Pai, que pode, Senhor Deus, entrar com providências, ó Pai, na vida, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai. Porque, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, libertado, ó Pai, muitas vidas, ó Pai. Ó Deus, a confiança em Ti, Senhor Deus, a qual nós depositamos, ó Pai, ela tem feito, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, milagre, Pai, através dos anos, ó Pai, na nossa vida, na vida dos nossos amados irmãos, ó Pai. Ó Deus de Israel, não deixa, Senhor Deus, que com essas dificuldades, ó Pai, venhamos perder, Senhor Deus, a fé. Venhamos, ó Pai, perder o interesse, Pai, de continuar, Senhor Deus, caminhando, ó Pai, em direção ao Senhor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, coloca toda apostasia por terra, Pai, todo desânimo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, que, aleluia, ao invés de nós estarmos procurando entretenimentos, ó Pai, que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar buscando a Tua face, Pai. Oh Deus de Israel, porque nós devemos, ó Pai, ser operosos, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai. Há uma grande necessidade, Pai, no meio do Teu povo, ó Pai. Quantos, ó Pai, têm chorado, quantos, ó Pai, têm falado com o Senhor em relação, Senhor Deus, ao Covid, ó Pai. Quantos conhecidos, ó Pai, estão em quarentena, Pai. Quantas situações difíceis, Pai, têm se levantado, ó Deus. Ó Deus, até mesmo, ó Pai, riscos, ó Pai, de nossa própria vida, Pai. Assim, ó Deus, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida, Senhor Deus, no Teu altar, ó Pai. Assim nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, diante de Ti, Senhor Deus, para que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para nós nessa manhã, Pai. Estende, Senhor Deus, as Tuas mãos poderosas, ó Pai, venha nosso socorro, ó Pai. Visita, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os necessitados, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que têm pedido, Senhor Deus, a respeito de uma porta aberta, Pai. Aqueles, ó Pai, que têm chorado diante do Senhor, pedindo, Senhor Deus, um milagre, Pai, que somente o Senhor pode fazer, ó Pai, já estão desenganados pelos médicos, ó Pai. A medicina não deu conta, Pai, da situação desse Teu servo, dessa Tua serva, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que é impossível para o homem, é possível para o Senhor. Então, ó Deus, opera
maravilhosamente nessa manhã, Pai. Ó Deus, entrando com providência, Pai, na vida do teu filho, ó Pai, na vida da tua filha, Pai. Contempla, Senhor, o rosto da tua ungida, do teu ungido, ó Pai. E faça, Senhor, aquilo que os médicos não puderam fazer. Venha, Senhor, com o teu milagre, Pai, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós imploramos ao Senhor, ó Pai, pelo teu milagre, pela tua boa mão, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós desejamos, ó Pai, falar com o Senhor. Nós desejamos, ó Pai, estar, Senhor, no centro da tua vontade, Pai. Não nos deixe só, ó Deus, mas esteja, Senhor Deus, nos auxiliando, ó Pai, esteja nos ajudando, ó Pai. Pois nós necessitamos do Senhor mais do que imaginamos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Dê, Senhor Deus, aos teus filhos, ó Pai, uma ótima semana, Deus, uma boa segunda-feira. Que possamos, ó Pai, experimentar na data desse dia, Senhor Deus, o teu socorro, o socorro bem presente, Senhor Deus, na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora das lutas. E que o Senhor, Pai, venha, Senhor Deus, operar maravilhosamente na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. É um dia maravilhoso, né? Que nós temos aí a oportunidade de nós estarmos novamente colocando o nosso coração em Deus, e nós só temos a agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Enquanto nós temos vida, mesmo que as situações estão difíceis, nós temos esperança para que dias melhores virão. E essa nossa esperança é que nos move em busca de dias melhores, em busca de grandes feitos, né, do Senhor. Nós vamos experimentar sim as maravilhas de Deus na data desse dia. Que Deus esteja aí fazendo muito mais do que temos pedido, muito mais do que temos pensado, e cremos, né, nessas maravilhas que só Deus pode fazer. Amém? Eu quero falar um pouco a respeito de um período que tem nas Sagradas Escrituras, entre Malaquias e também o livro de Mateus. E tem uma página em branco aí que os estudiosos dizem que é um período de 400 anos que Deus ficou sem falar com o homem. E nós precisamos, amados irmãos, de respostas de Deus. Nós precisamos dos milagres do nosso Deus, e nós precisamos colocar o nosso coração nele. O que temos encontrado, o que temos constatado é que o homem, ele tem andado muito voado. É como se desse um branco na nossa mente, é como se desse um branco na nossa cabeça. E quando nós pregamos, quando nós falamos da palavra de Deus, parece que os sentimentos do nosso coração, da nossa mente, parece que a gente se ausenta da onde que a palavra de Deus está sendo pregada. Parece que nós nos colocamos em um outro lugar muito diferente daquele que nós estamos, que a palavra de Deus não tem surtido efeito na nossa vida. E a respeito dessa constatação, a gente vê que nós temos andado frios na presença do Senhor. O Senhor, Ele diz que quando nós nos reunimos, quando nós chamamos, aleluia, a sua atenção a respeito da nossa oração, Ele nos ouve.
E quando ele nos ouve, e para nos ouvir, ele fala: fecha a porta do teu quarto. E quando você fechar a porta do teu quarto, entrar e fechar após ti, fala com teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E essa palavra, amados irmãos, ela tem caído em desuso. A gente não temos mais a nossa intimidade com Deus. Parece que temos vivido realmente dias assim de apostasias. E nós precisamos nos envolver novamente. Nós precisamos estar nos entrelaçando, né? Porque, amados irmãos, quando nós olhamos para uma árvore frutífera, né? Essa árvore frutífera, ela tem vários frutos. E os frutos dessa árvore, a gente contempla e vê que talvez num só galinho, conforme numa árvore de acerola, só num galinho talvez tem 4, 5 frutos no mesmo lugar. E são frutos assim preciosos, né? E quando fala a respeito de acerola, já pensa logo numa vitamina C que faz muito bem para o corpo. E nós nos deliciamos desse fruto. Qual fruto temos sido nós quando nós nos ajuntamos, quando nós estamos um com o outro? E verdadeiramente há uma grande necessidade, amados irmãos, de nós nos envolvermos para chamar a atenção do nosso Deus. E o esfriamento a respeito da Covid, amados irmãos, isso é uma coisa assim do inimigo mesmo. Aquilo que nós tínhamos de aproximação, aquilo que nós tínhamos melhor a respeito, falando do povo brasileiro, aquilo que nós tínhamos como diferenciação do resto do mundo foi nos tirado, que é o nosso calor humano, o amor que nós damos um para com o outro. Isso foi nos tirado. Nós não podemos nem mais dar as mãos direito por causa da Covid. Nós não podemos mais dar abraços por causa da Covid. Nós não podemos mais nos aproximar. O limite de distância é 1 a 2 metros. E isso tem sido ruim até para as famílias dentro de casa. E nós precisamos clamar o nosso Deus, porque assim conforme nós temos nos distanciado um do outro, meu amado irmão, assim também nós já antes disso tudo vir sobre a nossa vida, nós nos distanciamos do nosso Deus. Então, quando nós falamos do período interbíblico, que Deus ele ficara 400 anos sem falar com o homem, e ali o povo ele pereceu, ele sentiu uma falta enorme das profecias, eles sentiram uma falta enorme da presença do glorioso Deus de Israel, a qual nós temos sentido nos dias atuais a respeito desse vigor espiritual, a respeito dessa vida com Deus. E nós oramos, amados irmãos, e quando nós oramos, quando nós clamamos, parece que o céu está de bronze, parece que a nossa oração ela não passa do teto, e os nossos corações, amados irmãos, ele tem ficado tristes a respeito disso, porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que os sinais, as maravilhas de Deus, elas acompanhariam aqueles que crescem. E nós temos crido, nós temos buscado
e situações têm acontecido por causa de um todo a respeito da humanidade. E pouco tempo atrás nós estávamos, eu e a missionária Vera, fazendo a programação da Efraim na Rádio Maravilha, e nós estávamos falando a respeito de temas que nos Estados Unidos eles estavam desmanchando as igrejas e fazendo shoppings, desmanchando as igrejas, construindo cinemas. E é dessa forma que o povo ele estava desvinculando daquilo que é sacro, daquilo que é Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza, uma boa semana, que Deus esteja abençoando. Seja bem-vindo conosco nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, para nós estarmos aí adorando ao nosso Deus, amém? Então, como eu estava falando também, né, a respeito dessa situação toda, a gente precisa voltar à presença de Deus. Irmã Berenice Cruz, seja bem-vinda, Deus esteja abençoando a amada irmã também. Deus esteja aí movendo as águas em favor da amada irmã, que tenhamos aí nós uma ótima semana, um excelente dia. Então, continuando, meus amados irmãos, a gente sente aí que precisamos nos mover, precisamos nos ajuntar para fazer a diferença. Mas parece que quanto mais nós tentamos nos ajuntar, nos aproximar, mais as situações que estão à nossa volta nos desvincula e nós não temos mais essa alegria de estar junto. Quando nós estamos junto a uma cisma, a um medo, e todos nós passamos por situações dificílimas a respeito disso. A gente viu aí que veio a Covid quando o medo tomou todo o Brasil, tomou todo o mundo, e os canais televisivos passavam ali na Itália aquele monte de caixão um do lado do outro, e pessoas falando a respeito que o marido estava com Covid e a esposa fechou a porta, trancou as janelas, deixando o marido do lado de fora. O marido não podia entrar dentro de casa para estar com a esposa, para estar com os filhos, e os supermercados entrava uma pessoa por família, não podia entrar mais, faziam filas do lado de fora dos mercados. Depois que passou essa onda brava, essa onda terrível, veio aí uma segunda onda do Covid e o povo ainda continuou temeroso. Depois dessa segunda onda do Covid, meu amado irmão, minha amada irmã, veio aí a variante, depois veio uma gripe forte, e assim tem novamente acontecido casos aí de um lado, caso de outro, de Covid. E o Brasil ele caiu numa crise terrível, a qual chegando o preço da gasolina a aproximadamente R$8. E muitas vezes a gente comprava aí uma lata de óleo, ou um frasco de óleo a R$3, R$2,80, R$3,50. Hoje se aproxima aos R$10. O salário mínimo continua a mesma coisa, as famílias mais pobres, cada vez mais pobres, as famílias ricas temerosas, e muitos perderam os seus empregos, muitos perderam os seus comércios, as suas indústrias, muitos pararam de trabalhar, muitos fecharam
dos seus negócios, muitos quebraram, muitos separaram, estavam casados, se separaram. Foi uma situação muito difícil e tem sido. Então, Deus, Ele tem chamado a atenção de alguma forma. Parece que nós estamos vivendo um período interbíblico e muitas vezes o que tem se levantado, o que tem se falado, muitas vezes não tem se falado com propriedade, não tem se falado a respeito e verdadeiramente daquilo que se pode constatar com as mãos, sentindo o tato, palpavelmente, mas não podemos tocar, porque se esses sinais acompanhariam aqueles que crescem, nós estaríamos esperando aí verdadeiramente no Senhor. Mas muitos têm mergulhados em situações evasivas, têm mergulhado em vazios, têm aí muitos tirado as suas próprias vidas e muitos têm caído no desespero. E aqueles que têm fechado as suas mãos, têm fechado os seus cofres e têm vivido aí uma vida somente para eles. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, clamar a Deus. Nós precisamos colocar diante de Deus para que Ele venha responder aos nossos anseios, para que Deus venha responder aquilo tudo que nós ansiamos dEle, para que nós venhamos ouvir a sua voz novamente, para que os milagres venham acontecer, para que as nossas indústrias, os nossos comércios, para que as misericórdias dEle venham descer sobre a terra. Porque, conforme no período interbíblico, que Deus ficara sem falar com o homem, a gente sente aí essa dor no nosso peito, a gente sente essa dor no nosso coração. E eu estava agora há pouco lendo uma mensagem que uma jovem senhora, ela estava colocando, e ela falou que tem vivido o período mais difícil da vida dela. Primeiro, ela teve um problema no joelho, em que todas as pessoas que estavam à sua volta falando que ela estava inventando dores, que ela estava passando aquilo ali, que ela estava fazendo corpo mole. E depois veio a Covid, um período que ela ficou isolada, e as situações elas foram cada vez piores na vida dela. E, amados irmãos, nós temos enfrentado situações dificílimas, que nós precisamos da ajuda do nosso Deus, nós precisamos chamar a atenção do nosso Deus, e para isso nós precisamos nos ajuntar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos nos mover em direção a Ele. Mas parece que muitos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo têm tratado todas essas coisas conforme se isso logo fosse passar. Nós já experimentamos tempos piores, ou melhor dizendo, nós já enfrentamos tempos semelhantes, mas não piores, conforme nós estamos enfrentando nesse tempo. São tempos assim que a gente pensa que vai passar e já tem se rendido quase 3 anos aí desse afastamento, tanto físico conforme espiritual, porque a Sagrada Escritura diz que é no ajuntamento solene onde Deus opera, onde a multidão está ali adorando e buscando o Senhor. E
muito tem acontecido, amados irmãos, quando nós nos afastamos um do outro. O que tem acontecido principalmente nas cidades grandes, né, conforme o Rio de Janeiro, quando teve essa crise brava mesmo, e nós experimentamos aí as cidades desertas, os mercados desertos, e aquelas pessoas que viviam nas ruas, amados irmãos, ficaram sem ter o que comer, sem ter o que beber, e muitas dessas pessoas acabaram morrendo. E a gente precisa estar aí colocando em Deus, né, a nossa vida. A gente precisa colocar em Deus a respeito de um espírito, né, que clama, Paizinho. A gente precisa estar falando com Deus a respeito de tudo que tem acontecido conosco. E uma das coisas que nós devemos fazer mutuamente é uns estar orando pelos outros. Coisas também que têm acontecido pouco, né? Pouco tem acontecido. Esse distanciamento espiritual tem feito mal ao povo de Deus. Na nossa igreja aqui, ela já não é grande, né? E antes da pandemia, a gente tinha uma quantidade de pessoas. Depois da pandemia, muito menos. Muitos aproveitaram a pandemia e apostataram da fé, se distanciaram e nunca mais voltou. Muitos tomaram caminhos dissolutos, muitos se desviaram do caminho. Se tivessem ido para outras igrejas, tudo bem, mas apostataram da fé, se desviaram de Deus. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor. Eu não sei se você entende o que eu vou falar. Quando nós estamos em casa e a gente conversa com o cônjuge, né, com o marido, que isso aí costuma acontecer sempre com o cônjuge, ou com o filho ou com a filha. E de repente o filho faz um monte de coisa errada. O pai conversa, o pai fala, a mãe fala. E o filho não ouve. Aí o pai, ou até mesmo a mãe, fala: eu vou dar um gelo nele. E aí o pai e a mãe fecham a boca. E o filho se preocupa. O filho fala assim: o pai está diferente, a mãe está diferente. O pai não fala mais, a mãe não fala. E ele está dando gelo no filho para o filho cair na real. E o que tem acontecido conosco, parece que o pai tem dado um gelo na gente para que nós venhamos prestar atenção nele. Porque talvez nós pregamos uma palavra abençoadíssima que essa palavra impacta até a gente mesmo. E quando a gente olha para a nave da igreja, a gente vê uma pessoa conversando com a outra, uma pessoa preocupada com uma coisa, uma pessoa preocupada com outra. Mas aquilo que está sendo falado, amados irmãos, pouco entra no nosso coração, na nossa mente. E essa palavra, ela não é do pastor.
Essa palavra não é da missionária, não é do diácono, da diaconisa. Essa palavra é a palavra de Deus. Diz o Senhor, quando nós estamos falando, o Senhor, através do Espírito Santo, está falando através de nós. E nós precisamos entender, amados irmãos, que há uma preocupação daqueles que entendem verdadeiramente e olha para as Sagradas Escrituras, olha para que tudo que está à volta, que há uma necessidade, uma grande necessidade de nós estarmos voltando para Deus. Hoje muitos têm desistido de adorar, muitos têm desistido de buscar, porque nós vivemos num tempo em que nós queremos tudo para agora, nós queremos tudo para o momento presente, e se demorar a gente toma a nossa própria decisão, até mesmo em relação a ter uma pessoa do nosso lado para a vida inteira. Quando nós olhamos, a palavra do Senhor diz que sede santos conforme eu sou santo. E quando o casal ele começa a namorar, logo a mão vai aqui, a mão vai acolá, depois não somente a mão, e aí cai diante de Deus e vive uma vida a qual não agrada o coração de Deus. E a gente precisa entender que Deus, ele tem encontrado triste, com cada um de nós. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amado irmão, amada irmã, nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu pequei. Fazer igual o filho pródigo, Eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado um dos filhos teus, mas receba-me de volta, ó Pai. Muda a minha história. Ajuda-me que eu possa adorar o Senhor. Ajuda-me, Senhor, para fazer tudo diferente. Nós precisamos estar buscando a Deus, nos humilhando debaixo das mãos dele, pois o maior prejudicado nessa história toda somos nós. Nós precisamos estar buscando a Deus. Amém? Quero dar voz às minhas irmãs aqui, que está falando aqui. A nossa irmã Berenice está falando para que nós venhamos descansar em Cristo, pois Ele não nos deixará faltar nada. Amém. Aleluia. Aleluia, a irmã Marina Salles, ela está falando aqui algo também, mas estou puxando aqui o texto não quer chegar no local onde ela estava falando, mas eu li aqui, eu vi que ela estava falando a respeito de nós estarmos calçando as sandálias da humildade e voltando para Deus, amém? Me desculpa, irmã Marina Salles, não consigo encontrar aqui o que a senhora mandou. Eu estou subindo o texto aqui, mas não está vindo o que a senhora falou, tá bom? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós necessitamos estar colocando nossos corações em Deus, trazendo Deus para junto de nós, buscando Deus para que Ele venha aí operar na minha vida, para que Ele venha operar na tua vida. E nós precisamos falar com Deus, porque nas Sagradas Escrituras tem uma palavra que ela fala sobre os remanescentes, da casa de Israel. E quando ela fala a respeito dos remanescentes da casa de Israel,
ela fala daquele que continua buscando mesmo quando tudo se faz o contrário. Quando tudo parece perdido, esse remanescente ele continua buscando. Ele continua tentando falar com Deus. E, amados irmãos, nós temos trabalhado, conforme diz a missionária Vera, a duras pedras, né? Antigamente eu achava que era duras penas, né? Segundo o que se diz aí, as duras pedras, nós temos trabalhado e nós temos colocado a nossa fé em ação. E conforme diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os filhos, né, da malhada sejam arrebatados do curral, nós ainda venhamos estar buscando o nome do Senhor, que ainda venhamos colocar a nossa vida em Deus, naquele que tudo pode, que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, venha fazer a diferença na minha vida e na tua vida, e nós venhamos aí louvar, engrandecer o nome do Senhor e crer no seu milagre, em nome de Jesus. Eu busquei aqui no notebook e encontrei que a nossa irmã Marina Salles está dizendo aí, compartilhando com a gente. Ela diz: é verdade, era para nós estarmos baixando, né, o nariz e calçar as sandálias da humildade. Quis mostrar que somos todos iguais. É assim dessa maneira, irmã Marina, é desse jeito que nós devemos aí estar buscando a Deus, colocando o nosso coração em Deus e recebendo dele, né, aí instruções diárias, que possamos em nome de Jesus Cristo estar aí colocando a nossa vida no Senhor. Então, o que eu deixo aí para que nós venhamos aprender é que nós não venhamos desistir, porque o inimigo de nossas almas tem algumas pessoas que elas se enfraquecem quando vê um ajuntamento de pessoas, a pessoa fazendo farra daqui, a pessoa fazendo farra dali, e ela quer ser um com aquelas pessoas. Ela não se desvincula tendo a sua responsabilidade ministerial, a responsabilidade de estar com Deus. Então, conforme nós falamos a respeito de Eclesiastes capítulo 3, que ela não entende Eclesiastes capítulo 3. E nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas. Eu estou com os amados irmãos aqui agora, nessa manhã. Daqui a pouco eu estarei descendo, tomando o meu café. Daqui a pouco eu já começo telefonando, mandando mensagem para um, mandando mensagem para outro, a respeito também de trabalhos, né? Os telefones aí estão para isso, né? Eu começo a buscar os trabalhos, começo a falar com um, começo a falar com outro. E nós temos aí alguns problemas para resolver em relação ao jantar de casais, em relação à festividade, em relação a contratar mesas. E a gente sabe que existe uma gama de coisas para ser feita. Os irmãos, a mesma coisa. A gente sabe que uns tiraram esse tempo para estar recebendo de Deus. Daqui a pouco varre uma casa, daqui a pouco arruma uma cama, coloca a mesa do café para os filhos, toma o seu de jejum, daqui a pouco vai aqui, vai acolá, vai numa feira. Cada um de nós tem aí os nossos afazeres, mas tem pessoas que colocam uma coisa na cabeça e só vivem aquilo. A gente precisa ter tempo para todas as coisas. A gente precisa ter o tempo certo
para Deus, a gente precisa ter o tempo para o esposo, para a esposa, a gente precisa ter o tempo para os filhos, a gente precisa ter o tempo de trabalhar, a gente precisa ter o tempo de falar com os amigos, a gente precisa administrar o nosso tempo. E tem pessoas que não sabem administrar o tempo. Nós precisamos aprender a administrar o tempo. Tem pessoas que eu começo a conversar com a pessoa e eu tenho que encontrar uma brecha para sair, para desviar daquela pessoa, porque a pessoa ela começa a conversar e a gente quando senta para conversar, a hora vai e a gente não faz nada. A pessoa conversa 2, 3 horas. E se a gente ficar sentado conversando, aquela conversa ela rende o dia todo. Eu tenho que falar, olha, eu tenho que almoçar agora, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque senão o assunto rende muito e nós temos os nossos a fazer. Então a gente precisa entender que o nosso tempo para Deus, a gente não pode deixar de dar o tempo para Deus, porque a palavra do Senhor, ela diz, amados irmãos, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos colocar para Deus e falar a respeito do que Ele tem dito para nós. Ele disse: se nós o adorássemos aqui na terra, na hora que Ele fosse nos apresentar diante do Pai, Ele diria, conforme Ele falou aí, a respeito para todo mundo ouvir, Ele falou a respeito de Jó, homem íntegro, um homem fiel. A gente vê, amados irmãos, Deus falando a respeito também, aleluia, de alguns dos seus servos. Ele fala de João Batista, o nascido de mulher, nunca houve homem igual a João Batista. A gente vê Deus testemunhando dos seus filhos, amados irmãos. A gente precisa entender que Deus, Ele quer testemunhar a respeito de mim, a respeito de você, da minha adoração, da tua adoração. Nessa manhã não é diferente, a gente precisa chamar a atenção de Deus. Deus, fala comigo. Essa situação que tem acontecido de nós não estarmos ouvindo a tua voz, isso não tem sido bom para nós. A gente quer ver a ação do teu Santo Espírito, a gente quer ver as pessoas sendo curadas, a gente quer ver as pessoas sendo transformadas, portas de emprego sendo abertas, mas para isso, amados irmãos, essa fé ela tem que nascer dentro de mim, tem que nascer dentro de você. Essa fé ela tem que vir conforme uma semente, para que nós venhamos fazer toda a diferença no reino de Deus, para que nós venhamos receber de Deus, amados irmãos, esse combustível. E esse combustível, amados irmãos, nós vamos receber e experimentaremos um grande avivamento, mas tem que começar na minha vida e na tua vida. Essa seriedade e muitas vezes essa aparente tristeza, muitas vezes os nossos semblantes é porque a gente olha para Noé e a gente imagina o quanto deve ser frustrante pregar durante 120 anos e não ganhar uma alma. Noé, ele entrou na arca somente com a sua família. A família de dentro de casa, com seus filhos, suas noras e sua esposa. Não teve um primo junto? Não fala do pai de Noé que entrou na arca? Não fala de um sobrinho de Noé que entrou na arca? Não fala de uma tia, não fala de um tio? Não fala de uma avó, não fala de um avô? Somente Noé e sua família. Entrou ele, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Mas ninguém entrou na arca, a não ser animais. Quem está entrando na arca nos nossos dias atuais? Se nós olharmos para dentro da nossa casa, quem vai entrar na arca? Se viesse o dilúvio novamente, a situação ficaria
assombrosa, assustadora, porque muitas vezes dentro de uma casa, amados irmãos, o filho não serve a Jesus. Muitas vezes o esposo não serve a Jesus. Muitas vezes a esposa não serve a Jesus. Nós temos concebido a palavra de Deus de qualquer maneira. E não é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer que eu e você venha se entregar de todo o coração. De todo o coração. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Essa é a vontade de Deus para que sejamos verdadeiramente filhos e filhos honrados na presença do Senhor. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus quer fazer uma obra maravilhosa na minha vida. E será que temos deixado Deus fazer tal obra? Será que temos ouvido a voz de Deus? Será que temos experimentado do seu carinho, do seu amor? Será que temos tido comunhão com Deus? Muitos têm aí passado por situações dificílimas. Eu preciso ouvir a voz de Deus, senão eu morro. Igual o hino, da nossa irmã Fernanda Bruna, dá-me filho, senão eu morro. A gente olha Ana chorosa dentro da casa do Senhor. Senhor, eu preciso gerar. Nós precisamos gerar também, amados irmãos. Mas aqueles que nós estamos aí instruindo, eles não têm dado o devido valor. Eles não têm ouvido conforme deve ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando o Senhor de uma maneira diferente. Quando eu falo buscando o Senhor de uma maneira diferente, eu me reporto ao texto que a mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos, ela estava enferma, gastando todos os seus haveres, antes indo de mal a pior. E quando ela toca em Jesus, Jesus disse: quem me tocou? E Pedro, afoito, diz: a multidão te oprime. E o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus fala: alguém me tocou de uma maneira diferente. Eu sinto isso. Nós precisamos chamar a atenção de Jesus de uma maneira diferente. Nós precisamos tocar no nosso Mestre de uma maneira diferente. Porque todos tocavam em Jesus, mas só ela recebeu o milagre. Ela tinha propósito. Ela tinha endereço certo. Ela sabia que o que ela tinha buscado há 12 anos, ela não encontraria em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Eu não sei como você tem tocado em Jesus, mas nessa manhã, que venhamos tocar em Jesus de uma maneira diferente, que Ele venha responder às nossas orações, que Ele venha falar conosco e que nós venhamos encher os nossos corações de Deus, que nós venhamos receber, aleluia, das suas promessas, das virtudes do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Foi muito bom estar com as amadas irmãs nessa manhã, foi muito bom estar com os amados irmãos. E eu quero orar nessa manhã, eu quero clamar, eu quero falar com Deus para que Ele venha, em nome de Jesus Cristo, fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado,
Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos pelas tuas mãos potentes, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque ainda há fé, confiança e esperança em Ti. Nós estamos esperando, ó Pai, por dias melhores. Que essa semente, ó Pai, que o Senhor tem colocado dentro de nós, ó Pai, ela venha a ser abundante, ó Pai, à nossa volta, ó Pai. Eu já conto, ó Pai, com uma igreja, Pai, na live, Pai. Pessoas compromissadas com o Senhor, ó Pai, que todos os dias de manhã, Pai, tem nos acompanhado. Todos os dias de manhã, Pai, tem esperado no Senhor, ó Pai, e contemplado, ó Pai, a Tua face. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, todas as nossas petições, ó Pai, e clamamos ao Senhor, ó Deus de Israel, que a Tua palavra, Pai, ela possa, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, perfurando os corações de pedras, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, amolecendo, ó Pai, os corações e fazendo, ó Pai, diferentemente, ó Pai, que temos agido, ó Pai, que temos pensado. Que o Senhor venha, Pai, agir, Senhor Deus, com a Tua mão potente, ó Pai. Ó Deus, nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, tomar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos, os nossos entes queridos, ó Pai, para estar Te servindo, ó Pai. Deus de Israel, não deixe, Pai, ó Deus, essa situação, ó Pai, de qualquer maneira, mas precisamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar experimentando, ó Pai, do Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar recebendo, ó Pai, das virtudes, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Venha, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória sobre nós. Que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, crendo, ó Pai, que dias melhores, ó Pai, virão, Senhor Deus, sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs, dos meus irmãos. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, contemplar, Senhor Deus, a glória do Senhor, ó Pai, conforme diz a Tua palavra, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E nós precisamos, ó Deus, ainda hoje, ó Pai, estar, Senhor Deus, fluindo, ó Pai, do Teu Espírito, ó Pai, e sendo, ó Pai, abençoados por Ti, Pai. Que as curas, ó Pai, estejam diante dos nossos olhos, testemunhos, ó Pai, eficazes, ó Pai. Ó Deus de Israel, que nós venhamos, ó Pai, nos separar para o Senhor e fazer toda a diferença em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe, Deus esteja cuidando, das amadas irmãs, tenha aí um dia abençoadíssimo, que possamos a cada momento estar colocando os nossos corações em Deus, mesmo que as situações estejam todas ao contrário. Não desista. Eu me coloco assim diante de Deus porque pode acontecer que chegará um dia que tudo vai estar sendo destruído, caindo de um lado, caindo do outro, até mesmo em meia guerra. Eu tenho falado com Deus, eu simplesmente fecharei os meus olhos e colocarei os meus pensamentos nele. E eu creio que o socorro do Senhor, conforme ele diz no Salmo 91, 1000 cairá ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, pois o Senhor, ele virá ao meu socorro. E eu creio que ele virá ao teu socorro também. Então, ainda que esteja sendo tudo destruído, à tua direita, à tua esquerda, não desanime, coloca o teu pensamento em Deus. Fala: Deus, eu coloco a minha vida no Senhor, eu fecho meus olhos, porque eu não temo aquele que me pode fazer o mal, mas eu temo o Senhor que está no céu, e eu sou um remanescente da tua casa.
Eu sou um homem, eu sou uma mulher que creio no Senhor. Eu tenho depositado a minha fé somente em Ti. As coisas estão difíceis, mas a minha esperança é o Senhor. Então coloca a tua fé em Deus, coloca a tua esperança nele e Ele fará maravilhas. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Uma boa semana, uma boa segunda-feira. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Deus esteja te abençoando.